Eu quero apresentar nesse vídeo aqui uma maneira mais profissional e menos automatizada para a gente trabalhar com essa imagem aqui, ó, e aproximar ela com a cor, mais da cor desse fundo, para ela ter um encaixe bem mais profissional e ficar uma coisa assim natural, sabe? Não ficar aquela coisa assim que você olha e você fala, nossa, é montagem, a saturação não tá batendo, a luz não tá batendo. Como que a gente faz? É o seguinte, só relembrando aqui, o que normalmente a gente usa é o Matte Color, imagens, ajustes, Matte Color, certo? Então, só relembrando, a gente coloca aqui, ó, coloca o nome do arquivo, que é esse aqui, que era o nome dessa imagem aqui que eu peguei. As duas artes são free stock, tá? É imagem livre para uso. E aqui eu coloco o nome da layer, que é essa layer 2, ela vai mesclar com qual layer desse arquivo? Ela vai mesclar com o background copy. Então ela já tem esse encaixe. Por aqui a gente faz os ajustes de luz, faz os ajustes de intensidade de cor. Então consegue um resultado bom? Ó, consegue um resultado bom pro caramba. Mas eu quero mostrar aqui, em casos mais críticos, como que a gente faz esse ajuste manualmente. Muitas vezes eu combino, eu combo isso aqui com esse ajuste que eu vou mostrar agora. Mas tem casos que o Matte Color não resolve. É o que eu vou apresentar aqui. Então é o seguinte, eu vou criar só um novo arquivo aqui para exemplificar isso aqui na prática, para poder explicar isso aqui melhor. Como é que funciona? Vou criar aqui no Gradient Map um tom aqui de... vai ser um tom de laranja e um tom de amarelo, certo? Eu vou fazer aqui um gradiente aqui, vou fazer assim. Então tem aqui o amarelo e o laranja. Se eu vou criar uma solid color aqui, uma layer de ajuste aqui, só para apresentar. E eu coloco isso aqui em color, por exemplo, você vai ver que aqui tem uma transição de saturação, certo? Isso aqui ele pede um domínio de coisas que eu mostro nas outras aulas, pede o domínio de toda essa parte aqui, dessas layers de ajuste e mostra mesclagem de camada, tá? Mas é só seguir os passos aqui que você consegue administrar direitinho, caso não estiver recordando muito bem. Olha só, se eu criar essa layer aqui, ó, em branco, se eu coloco aqui, por exemplo, em color, olha só o que a gente tem. Esse amarelo, tanto esse laranja quanto esse amarelo, tem o mesmo tipo de brilho, ó, brilho 100 e aqui, pegar aqui, brilho 100, ó, 100 e 100, os dois têm a mesma quantidade de brilho, então a questão da luminância deles tá correto. Porém, se eu coloco aqui, ó, como cor, certo, eu vou ver que eles têm uma diferença de luminosidade, certo? É estranho, é muito estranho isso, mas isso aqui acontece. Então, eles têm o mesmo brilho, certo? Mas ao mesmo tempo eles não têm, porque isso aqui é como se fosse uma taxa de saturação. Então isso aqui é meio que uma pegadinha, tá? Por que eu tô mostrando isso aqui? A gente vai entender isso nessa imagem aqui agora. Como que funciona? Aqui, ó, se eu criar, por exemplo, um canal aqui, eu vou criar aqui uma solid color, igual eu criei lá, vou colocar ela cinza, certo? Só porque vou colocar aqui em color para eu ver isso aqui em preto e branco. A primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é ajustar o brilho, que é o brilho das imagens, às vezes não tá batendo. Eu olho aqui, ó, até vendo de longe, eu sei que essa moça aqui tá com um brilho muito maior do que o da rua, certo? Então como que a gente faria? Coisa simples, eu posso criar uma layer de ajuste aqui de curves, ó, de curvas, e eu clico nesse íconezinho aqui, ó, que ele vai aplicar só nessa layer de baixo. Por exemplo, se eu começo a mexer aqui, tá aplicando nas duas o efeito, certo? Se eu clico nesse íconezinho aqui, ó, e mexo, agora ele vai estar aplicando só na layer da menina, tá? Então, eu vou dar um zoom, Ctrl 0, volta esse zoom aqui para a tela inteira, certo? Vou deixar aplicando só nela aqui, e com essa mãozinha aqui, ó, eu consigo pegar partes específicas da minha imagem. Por exemplo, eu quero aqui no nariz dela. Se eu mexo, vai alterar só essas áreas brilhosas aqui. Se eu venho aqui e clico aqui, ó, já criou um ponto aqui, tá vendo? Se eu clico aqui na parte mais escura, ele vai criar um ponto na parte mais escura ali embaixo, ó. Então eu consigo mudar as partes escuras da minha imagem. Tá? Vou Ctrl Alt Z aqui para voltar, e vamos lá por parte. Como que a gente usa isso aqui para a gente aproximar? São processos, é um processo assim, bem progressivo mesmo. Primeiro a gente faz o brilho, depois a gente faz a luz, saturação e termina com correspondência de cor. Então bora lá. Aqui eu posso clicar, vou pegar aqui, primeiro corrigir as partes claras. Opa, não cliquei. Vou pegar aqui e vou puxar aqui para baixo. Estou corrigindo as partes mais claras, até bater com mais ou menos esse tom do céu aqui, que é o brilho máximo que eu tenho, tá vendo? Agora as partes mais escuras, eu posso ver que aqui nas árvores, aqui no fundo, ó,
As partes mais de sombra não tá correspondendo aqui. Eu fiz esse recorte meio tosco aqui, mas é pra ter uma ideia, tá? Uma ilustração mesmo. Então eu posso pegar aqui, por exemplo, ó, e eu vou puxar isso aqui pra cima. Agora essa parte e essa daqui das árvores estão batendo mais, ó, certo? Às vezes, quando você faz isso, você desregula um pouco da luz ou do meio tom, então você tem que voltar e fazer de novo. Então eu vou fazer aqui, eu vou puxar aqui pra baixo. Se você puxa pra cima, você aumenta a intensidade. Se você puxa pra baixo, ela diminui. Então, por exemplo, aqui eu ainda posso dar uma puxada pra cima, vou puxar aqui um pouquinho pra baixo. E olha só, vou tirar esse meio tom, ó. Agora a questão da luminosidade, ela tá horrível, porque a saturação dela tá alterada, isso aqui a gente corrige depois. Mas em questão de luz, já tá batendo, ó. Olha lá. A segunda etapa é onde a gente trabalha com a luz. Então, por exemplo, se eu vier aqui, ó, vou trocar aqui para Luminosity, o que eu tenho? Agora, com essa layer aqui, Luminosity, eu consigo ver os pontos onde as cores não estão batendo. Aqui tá quase, aqui tá muito azulado, certo? Aqui tem um tom de azul muito distante desse tom. Aqui tá nitidamente muito mais vermelho do que a minha imagem no fundo. Olha só a quantidade de vermelhos. Então como que isso aqui funciona? Sendo bem prático aqui, eu já vou apresentar como que a gente vai trabalhar para fazer esse resultado. Então eu poderia vir aqui, por exemplo, em curvas de novo, a gente vai trabalhar com Hue Saturation depois. E por aqui em curvas eu tenho acesso a todos os canais. Ó. Tem o canal de vermelho, o canal de verde e o canal de azul, certo? Então eu vindo aqui no canal de vermelho, vou aplicar aqui também. Ó. Clicando na setinha e fazendo a mesma coisa que a gente fez com brilho, só que aqui no canal de vermelhos, eu consigo, por exemplo, puxar esses vermelhos para baixo, certo? Ó. Se eu puxar, ó, tá vendo que tá aplicando só nela, né? Então eu posso tirar um pouco da quantidade desses vermelhos, ó. Aqui nos azuis, eu posso tirar um pouco da quantidade desse azul, ó. Aqui eu vou voltar nos vermelhos. Eu vou deixar no azul, que eu vou subir um pouco o azul dessa parte aqui superior da cabeça dela. Que aqui tá complicado. Essa imagem aqui, a saturação dela tá bem distante. Essa cor aqui eu tenho que tentar bater com essa cor. Ó, dá pra ver aqui que tem uma diferença. Tem um ganho de verde aqui muito grande. Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui nos verdes, ó. E eu vou puxar, ó. Aqui já tá batendo. Tá vendo? Então eu vou voltar aqui nos meus vermelhos e vou buscar tirar o máximo de saturação possível desses vermelhos. Quando aqui não resolve dessa forma, o que a gente faz? Eu posso criar um canal aqui agora de Hue Saturation, aplicado só na layer de baixo, ó, ele já vem marcado. Quando a gente cria esse Clipping Mask aqui para baixo, ele já faz. E eu vou vir aqui no canal de Reds, ó, e vou tirar um pouco da saturação desse vermelho aqui, ó. A mesma coisa eu posso fazer com o amarelo. Eu faço um teste, ó. Então vamos ver agora como é que ficou. Deixa eu tirar esse canal. Olha só, já tá bem mais harmônico, ó, sem e com, tá vendo? Então aqui, ó, uma vez que eu criei isso aqui, vou voltar aqui, só ativar, eu desativei. E eu posso emendar essas layers. Então eu tenho, vou até duplicar ela aqui só pra gente ver o antes e depois. Vou emendar ela assim, ó. Então fica bem mais harmônico, bem mais coerente, certo? E uma terceira função que a gente tem para finalizar isso aqui é depois que eu criei isso aqui tudo, se quiser deletar até pode, eu posso fazer, por exemplo, um gradient map aqui, ó. E o que é que eu posso fazer nesse gradient map? Vou transformar isso aqui, vou tirar essas cores aqui, só pra gente ter uma visão melhor. E eu vou aplicar isso aqui só na minha modelo, certo? E o que eu vou fazer com esse gradient map? Você clicar duas vezes, uma vez, se tiver na máscara não mostra. Você clica aqui, ó, e clica duas vezes aqui, ele abre o gradient map de novo para você. Então o que a gente pode fazer com esse gradient map para fechar essa composição aqui nessa harmonização? Eu posso pegar aqui nas cores mais escuras e eu venho aqui, ó, e eu pego, por exemplo, o tom mais escuro dessa imagem. Seria, vamos supor que é esse aqui, certo? Dou OK. E aqui nas cores mais claras eu faço a mesma coisa. Eu posso vir aqui e pego esse tom aqui. Então, nesse caso, agora eu posso pegar um meio tom. Basta eu clicar aqui, ó, ele pega um meio tom, certo? E nesse meio tom eu vou pegar um tom aproximado aqui de cinza, certo? Um tom aqui, ó. Esse tom aqui encaixa bem, por exemplo. Ó. E agora um tom um pouco mais escuro, poderia pegar esse tom de cinza aqui, por exemplo, da parede, ó. E um tom aqui mais claro um pouco, poderia pegar esse tom rosado, talvez. Esse tom das árvores aqui fica bom. Tá, mas como que eu sei? Duas formas. A primeira é a experiência e a segunda é estudando a imagem. Como assim estudando a imagem?
Se eu aplicar isso aqui como criar uma layer aqui de Solid Color, colocar aqui, por exemplo, em Color, só para eu transformar ele em tons de cinza, eu sei que aqui, ó, eu tenho as áreas mais escuras aqui, eu tenho as áreas de meio tom aqui, aqui é um meio tom nem escuro nem claro. Vou mostrar isso aqui na prática, ó. Observa só onde o nível da quantidade que a bolinha tá aqui, ó, a área que a bolinha tá. Se for aqui 100, é muita luz. Se for 0, observa mais aqui, ó, esse brilho, tá? Então, por exemplo, aqui o brilho está ali em 18, é tom escuro, é a área mais escura. Se eu clico, por exemplo, aqui, eu sei que é meio tom, olha lá, tá próximo do meio. Quanto mais próximo daqui, mais escuro. Quanto mais próximo daqui, mais próximo do meio. Se eu clico aqui, vai cair mais ou menos aqui assim, ó. Então aqui eu tenho tom escuro, aqui eu tenho tom mais meio tom, aqui eu tenho um tom mais pro lado escuro, aqui eu tenho tons mais pro lado do claro, certo? Então é só um estudo de imagem, com prática, com tempo, é só estudar mesmo a imagem, dar uma observada boa nos tons de brilho e saturação, que você vai saber onde é que clicar. Então, voltando aqui, uma vez que eu criei esse Gradient Map, o que eu posso fazer? Eu posso simplesmente tirar aqui o preenchimento dele um tanto, ó, que eu consigo fazer uma emenda melhor ainda dessa imagem com fundo. E se você quiser combar mais ainda, fazer mais coisa, não estiver satisfeito com essa emenda, aqui já está bom. Você pode, por exemplo, vou clicando com Ctrl aqui na thumb da imagem, eu pego o contorno dela, certo? Ó. E eu posso dar um Ctrl J aqui. Uma vez dando esse Ctrl J, olha o que eu tenho. Eu tenho esse pedaço dela aqui, certo? Então o que eu posso fazer com isso aqui? Eu posso, por exemplo, utilizar um filtro aqui de Gaussian Blur, ó, e eu posso tirar a opacidade dele quase que toda. E ele ainda aproxima mais ainda. Você pode pegar a Smudge, por exemplo, que às vezes ela vai ficar com essas áreas, com as áreas de sombra esquisita, onde é que tinha a sombra atrás, e tirar, certo? Ó. Posso emendar isso aqui tudo. Então dessa forma você consegue fazer um ajuste assim bem profissional, bem próximo. Eu vou deixar um speed art dessa imagem aqui no final do vídeo.